Olá, tudo bom, pessoal? Hoje eu tô com duas convidadas aqui que conheço já há alguns aninhos, né? Muitos anos. Só não vamos falar quantos, esses detalhes a gente não precisa entrar. Mas eu acho que essas duas têm tudo a ver com o nosso Pedagogia Começa em Casa. Elas são uma grande representação de uma família normal, né? Mesmo. Que tem todos os seus aspectos de dificuldades, mas também a forma leve de ser para enfrentar essas dificuldades. Elas têm um Insta que se chama... A vida pode ser mais leve. E como começou esse Insta de vocês? O que você Deixa eu falar, Gi. fala? Eu queria há muito tempo fazer um Instagram ou um canal no YouTube e meus filhos não deixavam e ficavam me cortando. Eu fazia, mandava vídeo e eles, nada. Até que eu convenci a Gi ficou de pensar. Só de ela pensar eu já fiquei feliz, porque a gente se parece muito. Eu falei, a Gi vai comprar essa ideia. Aí, 2 dias depois, ela veio na minha casa e ela, mãe, eu topei, nós vamos fazer. Nós começamos naquele dia, né, Gi? É verdade. Tiramos foto, umas 40 fotos, para sair uma foto eu Boa. topei, né? Porque a gente se divertia e nervosa só de tirar foto. E aí, no mesmo dia, nós sentamos e começamos a pensar o que a gente gostaria de passar para as pessoas sobre a vida ser mais leve. E assim nasceu. E a gente tá feliz, né, Gi? Que legal, é muito legal. Então, assim, pra gente começar, né, o que eu penso? Sem formigas, né? No estúdio, a formiga não foi convidada. Estúdio Céu natural aberto. tem formiga, Vovó Anne, É. a sua família é bem pequenininha, né? Você Só acha? que não. Só que não. Só que não. É grande. Como que... Porque a tia Anne, eu chamo a tia Anne de tia Anne, gente, não tem jeito. Ou de vovó. Ou de vovó Anne. Você começou, né, uma vida e ela é um exemplo gigante para muitos. Eu comecei estão ao muito redor. cedo. Eu comecei com 17 anos, eu tive meu primeiro filho. Tivemos 4 filhos. Um já está no céu e qualquer dia eu vou contar essa história para vocês, que é uma história linda. E tenho 3 aqui comigo. São 3 filhos muito especiais, que me dão muita alegria e fazem da minha vida muito feliz. Só que agora eles me deram mais 6 netos, então aí fechou. Aí a família aumentou mais ainda. E mais né? genros e noras. Então é uma família grande, uma família bem alegre. E a alegria da minha vida é junto com os meus netos. Eles perguntaram outro dia de quem eu gosto mais, dos filhos ou dos netos. E eu falei, não me faz pergunta difícil. Mas eu prefiro muito mais ficar com os netos do que com os filhos. É declarado, É declarado, né? Agora é. em rede nacional. Isso, em rede nacional. Eu prefiro ficar com Antes eles faziam uma disputa. Faz ainda de quem eu gosto mais. Dos netos, de quem que ela gosta mais. E aí existe uma como que fala? Uma gravação que a gente sabe. Eu pedi para apagar. Mas isso foi. Da uma- vovó Anne, o que é? Você tava com anestesia, Eu né? fui fazer uma endoscopia, os filhos se uniram e pediram para Gabriela, gravar. que foi me acompanhar no exame, a me filmar a hora que você sai bem grogue, que você não sabe o que está fazendo, e eu só dava Aproveitaram risada. o momento. Aproveitaram e ela me perguntou, ô mãe, de qual neto você gosta mais? Eu não vou falar nem a resposta e nem nada. Eu só vou falar que eu falei, jogue esse filme fora. Depois Porque a gente não é verdade. Jogue esse filme fora porque você está sobre sedação. Eu estava sobre sedação. Não então vale, não não vale. vale. Eu Não amo vale. todos eles por igual. Viu, mas Giovana? Viu? E, tia, existe muitas perguntas que eu recebo. E hoje a Gi é mãe, né? De como lidar com as birras de filhos, de netos. Eu acho que você tem o depoimento de vó, E a né, Gi de e mãe. e a Gi de mãe, que é bem diferente que eu vejo na minha casa, a opinião da minha mãe, quando ela é vó Isso, com os meus, né? É.
E como lidar, assim? Como que você fazia na tua casa de mãe? De mãe, eu acho que era muito mais fácil a educação antes. Eles não tinham tantas opções, agora é muita cobrança, a vida era muito mais simples. E os nossos filhos foram acomodados. Não foram de birra. Eu tive um que era mais bravo, que brigava e que de vez em quando eu precisava chamar a atenção. A Gi também, que era mais arteira. Mas eu sempre conversei. E a Gi tem cara de pimentinha. A Gi era. A Gi e o Uma Guilherme, moleca, eles né? eram muito danados. Então eu chamava a atenção deles, conversava. Nunca precisei chegar a extremos, nunca gritei. E a Gi pode falar isso. Nunca fiquei cansada de falar, ai meu Deus, não aguento mais. Não. Eu sempre dei conta disso. Verdade. Sempre na conversa. Então, birras nós tivemos poucas. Agora, eu não sei, eu vou falar de neto. Eu tenho muito mais paciência do que eu tinha com os filhos. Deixa passar Então, muitas deixa mais passar. coisas. E neto já fez birra comigo, mas eu deixei num canto, eu dei uma gelada nele. Senta aí um pouco, moleque. Eu fiz como se ele, assim, deixa ele quieto até passar. E foi eu fazendo suas coisas. Fui fazendo minhas coisas. E eu tenho uma história muito legal da Bianca. Que um dia ela fez uma birra comigo, começou a chorar e ficou num canto lá e eu deixei e fui fazer o meu arroz. Aí eu falei, eu vou voltar lá. Eu falei, Bibi, eu vou fazer arroz. Você quer aprender a fazer arroz? Ela na hora levantou e falou, eu quero, vó, eu não sei. Aí ela fazendo arroz, eu fui filmando. Eu tenho filmado isso. E aí ela chorava e falou assim pra mim, ai, eu preciso falar, viu, vó? A minha professora fala que quando a gente tá brava, tomar água com açúcar é bom. Fazer arroz também. Eu vou falar isso pra ela. Fazer arroz também ajuda a gente a se acalmar. Então é assim que eu levo as coisas. Que legal. E a Gi? Então, e da minha parte, também um Ela é pouco disso, assim, tranquila. até de tirar um pouco do foco, sabe? Da birra, da manha. E entender o porquê que a criança tá. Porque às vezes ela tá cansada mesmo, ela tá com sono. E é a forma dela expressar isso. E às vezes você até tentar identificar, ajudar a criança a identificar, filha, você tá cansada? Você tá com sono? Você tá com ciúmes Se da sua irmã? reconhecer, né? O que é e tentar ajudar a criança. Mas também já aconteceu de birra, que eu também deixo um pouco, eu falo, filha, pulo por cima, assim, dá aquela birra no chão, eu falo, filha, a mamãe então vai continuar as coisas, eu pulo, dou um pulo, ela tá lá no chão, eu pulo, continuo e depois ela Aí ela perde se o acalma. foco, vê que não ela tem não teve plateia. atenção, e aí a gente faz dessa forma, mas o que eu vejo, assim, nós mães, a gente é um pouco mais incisiva, talvez, ou Mais na nossa exigente, hora, né? mais exigente. E a avó, ela deixa um pouco mais, tem mais paciência. Mas é a nossa função. Não, e A até- de vocês está certinho, vocês estão certos. Não, mas até como advogada, assim, muitas vezes a minha filha fala assim, ela já brinca hoje, mas ela fala, eu quero a minha advogada. Porque ela sabe verdade. que tudo ela defende. Então, por exemplo, a Beatriz foi lá e deu um tapa na Carol porque queria o celular. Um exemplo. Aí eu falo, filha, você bateu. Ela fala assim, Paulinha, mas acho que foi sem querer, não foi, Titis? Eu falo, foi, super. Né, fez uma birra, jogou o suco. Ai, filha, acho que foi sem querer. É uma super advogada. Eu sou mesmo, é a minha função. É a minha função. Mas isso que eu acho legal, porque assim, cada um tem o seu papel. Meu papel não é. Não é o dar papel. bronca. Essa da mãe, a gente sabe que às vezes é necessário. É necessário, A presença da avó muito mais na vida da criança, né? Por conta da mãe trabalhar, enfim. Mas o quanto puder, isso é um conselho que eu falo para as que vêm. A gente conseguir fazer essa Divisão, assim? divisão. Cada um Cada um entender na sua a função. função do seu papel. É verdade. E né? eu acho que até as crianças entendem. Elas sabem, Isso, né? Que na isso. casa da avó o limite é maior e dorme mais Isso, cedo e tal, e dorme mais tarde. E na nossa ela já sabe como que é o esquema do pai e da mãe. Como que a gente lida. É verdade. E aí fica leve. Fica leve. Né? E aí fica leve. Pra todo mundo, né, gente? E a avó pode ser esse porto seguro nesse Pode, aspecto, pode. que tudo Oxe, bem. Tudo né? bem. Tudo bem. Nem vai estar sempre lá mesmo, então tá tudo Quase. bem. 10 dias. E um conselho para as famílias terem uma vida mais leve, para levar essa vida mais leve, porque assim, todo mundo tem situações difíceis. Dificuldades. Todo mundo tem dificuldades.
E o que faz com que vocês consigam... Quais aspectos vocês conseguiriam citar para que a vida de uma família seja mais leve mesmo? Olha, eu vejo assim, muito a forma de lidar com uma situação. Então, às vezes famílias têm até às vezes a mesma situação, mas a forma de você enxergar aquele problema, a forma de você solucionar aquilo, o peso que você dá para um problema, às vezes é diferente do que uma outra família dá. Então, se vocês conseguirem deixar de uma forma mais leve mesmo, entender às vezes que até o que você está passando é uma coisa boa para vocês aprenderem de alguma forma, para abrir os olhos para algum aspecto que vocês não estavam abrindo, fica mais fácil o entendimento, né, do que está acontecendo. E muitas vezes não é na hora que a gente quer a solução do problema e do jeito que a gente quer. Então tem que ter também uma certa paciência da resolução disso e que certamente a vida fica mais leve e até uma pitada de bom humor, de gentileza. Então aconteceu algumas situações normais do dia a dia, você levou uma fechada no trânsito, como que você vai lidar com isso? A pessoa que te deu a fechada e tá mal-humorada, se você deixar se atingir por aquilo, você também fica daquele jeito. Você entra naquela sintonia, Você entra na mesma sintonia. Então, poxa, ele deve ter os problemas dele, mas a gente, como que a gente tá? Se a gente conseguir manter uma forma mais leve, mais agradável, a nossa vida sempre vai ser assim. Então, é uma das facetas de levar a vida mais leve. Eu posso falar duas? Porque isso Um aqui dedinho. é o nosso Duas. sinal. Quando eu Duas, quero ela falar fala. uma coisa, ela não me deixa, eu faço assim, ó. Posso falar? Pode. Eu vou falar por mim quando eles eram pequenos. E acho que a Gi também, vocês também fazem isso. A gente sempre falou a verdade para eles. Sempre. Tudo que a gente estava passando, a gente conversava de acordo com a idade de cada um, explicava o que estava se passando, qual era o momento. A gente sentava com eles, conversava, eu tinha um A caderno. reunião familiar. Era uma Gente, reunião Ai, familiar. gente, em casa rola isso. E eu isso tinha. para Muito bom. pedagogia acho que é bom, muito né? bom. Só que pra gente Reunião chamar de reunião família. familiar. Mas a gente resolvia tudo. Hoje é bem válido. Eu colocava, eles iam bom. falando o que sentia, o que estava sentindo, sempre a verdade. Nunca fizemos, nós estamos vivendo uma vida que não é a nossa, sempre com os pés no chão e sempre sabendo que eles podiam contar com a gente, sempre confiando, Conversando, né, mãe? conversando e falando a verdade pra gente, porque eu falava que mãe descobre tudo. Não adianta fazer coisa errada. Tem olho aqui atrás, Tem. né, tia? Eu falava, falo e pra- mãe descobre. Então, se vocês fizerem alguma coisa, vem contar, porque depois vai ser mais difícil. Mas eu sempre pedi confiança deles para confiar na gente, que a gente estava sempre para ajudar. E agora com os netos eu falo a mesma coisa. Eu falo, eu não sei qual é o ritmo que vai ser a vida de vocês, mas vocês podem contar com a vovó para tudo. Para tudo, se tiver problema, se tiver dissabor, se alguém mexer com vocês, tudo, vem contar para a vovó que eu vou estar perto de vocês. E vou defender, claro. Claro. Mas cria essa confiança, né, Cria, mãe? e eles têm, eles conversam comigo e a gente tem altos papos, então, mas é você falar a verdade e sentir que eles podem ter confiança em você. E uma coisa, eu acho que é isso, mãe, que linka também com a pedagogia Começa em Casa. Porque não é esperar casa, da é escola, verdade. esperar de alguém de fora. verdade, É em casa onde a gente vai criar esse ambiente. É verdade. E por isso que vocês estão aqui. Eba. Porque eu acredito muito nisso, Ai, nessa que educação, legal. né? Legal. Elas são realmente exemplos, exemplo disso, de família, de estar perto. Você vê, cada vez que a gente vai conversar com a tia Anne e a Gi também, ela sempre tem uma história para contar. E sempre tem uma história para contar porque se permite vivenciar. É verdade. Né? Então, e isso que vai enriquecendo. São marcos verdade. que talvez a Bianca não lembre desse dia. Do arroz, né? É verdade. Mas aquelas emoções vão ficando verdade. gravadas, né? E a gente tem que se fazer presente. Tem que se fazer. E do simples, Paula, a gente não precisa muito. É isso, Não é? é Uma coisa simples. É o que você tem dentro de casa. É o que você tem, é o que é de você mesmo, não é? Não precisamos inventar. A Gi também. A Gi é uma mãezona. Eba! A Gi, assim, você vê as Ela meninas mesmo. desde pequenininhas, ela proporciona coisa. Brincadeiras. O legal da Gi
que eu vejo, de você não fecha só nas suas. É verdade, é Você verdade. sempre proporciona para quem tá em volta. Ela pensou até E sabe aquela coisa ela de... queria ser animadora dos aniversários, que elas ficaram Então, super bem. Todo mundo fala, você esse devia ser registro que animadora. eu tenho esse registro da Gia, É assim, verdade. tipo, festinha dos sobrinhos. Ela proporciona Ninguém isso. precisava contratar monitores. Era assim. É A verdade, Gia era a é monitora da verdade. festa. É verdade, ela estende. Tenho vários registros, tenho foto da Gia ali, mega Animando, ativa, animando. É. Isso é legal, porque verdade. assim, quanto mais a gente conseguir expandir isso, não só, porque você vê o que é legal Pra pro nossa seu família. filho, É, mas aí ela verdade. expande isso pros filhos dos outros. é isso mesmo. E isso deixa a vida, É, com muito certeza, mais muito leve. mais Com leve certeza, para mais quem leve. tá em volta, É verdade. aprendendo Que também legal. com você. É. E é E é isso. gostoso, porque a gente também, a gente vê as formas que as famílias têm também de solucionar alguma coisa e pegar a experiência também com os filhos e com as mães. A gente fala, nossa, eu não pensei dessa forma, eu resolvia alguma coisa com os meus filhos de outra forma. Então, essa troca também é muito bom, né? E você vê uma Não criança... se fechar. Não né? se fechar, porque aí uma criança vem com uma solução e você fala, nossa, muito legal essa ideia, vamos colocar em prática na nossa família. Isso é bom, isso é muito válido, essa troca, e é uma das intenções do nosso Insta, né? A gente quer ter essa troca de experiências e vivências para todo mundo conseguir, a gente acredita mesmo que é possível ter uma vida mais leve, né? E até com isso, pegando experiências de famílias, de pedagogia e de vivência como um todo. Que legal. É muito que legal. Bom, meninas, muito obrigada. Muito Primeira obrigada. entrevista nossa, tá? É, gente, a gente adorou ser A primeira convidada. vez que a gente é convidado também, adoramos. É um prazer enorme ter vocês aqui. Obrigada, viu? Paulinha. Que acrescentam muito na vida das pessoas e na minha. Obrigada. A tia Anne desde muito. Tem muita e a, história. a Gi, né? A Bibi, eu falei Bibi porque Bibi é a minha. Da filha. Ai, que Também gostoso. acrescenta muito. Então, assim, a gente vê que aqui a idade também não significa nada. Não que a gente significa, pode é aprender verdade. com todo mundo. É verdade. Né? Obrigada, Paulinha. Obrigada pela Obrigada. Foi oportunidade. ótimo. A gente ficou muito feliz e é isso. É a troca Agregando. que faz a gente enriquecer e agregar. É isso. Obrigada. Um abraço, pessoal. Até. Tchau, Tchau, pessoal. até. Tchau. Não manda um beijo. Por que você não manda Mãe, beijo? tem uma hora que você tem que parar pra conseguir editar. Manda beijo. Aí você